meus queridos, graça e paz a todos, que todos venham ter um bom dia. E o nosso vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco de Daniel e aquela atitude de Daniel de orar com as portas em direção a Jerusalém. Vamos ver uma dessas curiosidades bíblicas bastante interessante sobre este assunto e entender o porquê ele fazia aquilo. Pelo menos a gente tem uma noção de como chegou aquela atitude dele abrir as portas do seu quarto e orar em direção à sua antiga cidade, né? Sua cidade natal, melhor dizendo assim. O porquê disso? Portas abertas abertas em direção a Jerusalém. Por que tudo isso? Então você vai entender melhor nesse vídeo de hoje, né? Nosso vídeo de hoje nós vamos não só mostrar a parte histórica, não só ter conhecimento histórico, ver o passado um pouco antes do cativeiro, como trazer lições para nossas vidas, né? E Daniel 6:10 diz assim, ó, mas antes de entrar no nosso vídeo, deixa lá o seu like, deixa o teu like, compartilha nas redes sociais, compartilha entre amigos, familiares, ajude esse canal a levar a palavra muito mais longe, né? Ter um alcance maior, cada vez mais. Deixa aí o seu like, esteja conosco, interaja e te peço uma coisa aqui, ó, se inscreve aí no canal, né? Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações e deixa lá aquele like. Não esquece, antes de nós irmos para esse vídeo, para esse conteúdo de hoje, que é Daniel 6:10. Olha o que está escrito em Daniel 6:10, ó. Quando Daniel soube o decreto que tinha sido publicado, foi para sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Isso aqui foi um decreto, como todo acredito que muita gente conhece, que aqueles camaradas que invejavam a vida de Daniel inventaram algo, eles procuraram algo errado em Daniel e não achando, foram com a história lá pro rei para dizer, olha, o senhor faz aí um decreto que, segundo o decreto persa, a lei dos medos e dos persas, não pode ser revogado, né? Não pode voltar atrás, ou seja, o senhor rei, o senhor cria esse decreto para que ninguém adore outro Deus a não ser o senhor. Durante esses dias, durante um mês, ou durante... Tanto ninguém adora outro Deus. E quem for pego fazendo isso, fazendo adoração a outro Deus, orando para outra entidade qualquer, vai ser lançado na cova dos leões. Ou seja, tem uma sentença. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que Daniel tinha uma vida de oração, tinha por costume orar todos os dias, 3 vezes ao dia. Entenda, irmãos, isso é saudável. Você fazer isso, tem um tempo você fazer esses 3 momentos durante o dia, com certeza é maravilhoso para a vida de qualquer pessoa. Podemos adaptar, copiar para a nossa vida isso, porque é bom. Mas devemos entender uma coisa, que também isso aqui era cultura judaica. O povo judeu, o povo árabe também tem essa cultura de 3 vezes ao dia eles orarem. Lembra de que Pedro e João iam subir no templo para orar? Aquela era uma hora que eles iam orar. Aquela era 9 horas da manhã. 9 horas, se eu não me engano, 3 horas da tarde. E eu acho que 6 da noite, já chegando anoitecendo já. Se eu não me falha a memória, essas eram as 3 horas em que os judeus reservavam para orar, para ir ao templo. E era assim que você vê eles chegando ao templo para orar, né? Porque era um momento reservado por Deus, reservado por eles para Deus, né? Algo direcionado ao Senhor. Então tudo isso tem um significado nessas
3 horas. E numa dessas horas a gente vê que Jesus foi crucificado, né? Às 3 horas, né? Era uma das horas de oração, com certeza. Se eu não me falha a memória, se era 9 horas da manhã, à tardezinha. Então Daniel já tinha esse costume. Não era porque o negócio apertou, porque estava feio, que Daniel foi orar. Não. A Bíblia diz que ele tinha um costume. Então não importa a situação, devemos sempre nos comunicar com o Senhor. Devemos sempre manter o nosso contato com Ele, a nossa fala com Ele, a nossa gratidão. Você veja que a oração de Daniel não estava pedindo nada, Daniel estava sendo grato. Mas vamos entender esse contexto aqui, o porquê dessa oração, do porquê essa direção na hora de orar em direção a Jerusalém. E saindo aqui de Daniel 6, nós vamos agora para 2 Coríntios, 2 Crônicas, melhor dizendo, capítulo 6, 2 Crônicas 6, 38 e 39. Vamos lá, 2 Crônicas, aqui 2 Crônicas, capítulo 6, oração de dedicação. Você vê que Salomão reúne toda a assembleia para orar. Olha o que ele diz. 38 e 39. Vamos ler do 37. Não, 36 até o 39. Entendemos melhor. Diz assim, ó. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado contra eles e os entregares ao inimigo, e este, ao levar prisioneiros para uma terra distante ou próxima, se eles caírem em si na terra para a qual foram deportados e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. E se lá eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a sua alma, na terra de seu cativeiro, para onde foram levados, e orarem voltado para a terra que deste aos seus antepassados. Qual era a terra? Israel, né? Para a cidade que escolheste para o templo que construí em honra ao teu nome. Qual era a cidade onde foi construído o templo? Jerusalém. Onde os céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a súplica e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos à oração feita deste lugar. Então essa é a oração que Salomão fez, reunindo toda vamos dizer, a assembleia, as pessoas, né, na construção do templo. E o que foi que ele pediu? Senhor, se por acaso o teu povo pecar, e com certeza vão pecar, porque não tem quem peque, que não peque, que todos pecam, né? Salomão aqui estava reconhecendo isso, né? A natureza caída do homem. Se o teu povo que vier a pecar, que está aqui nesse tempo, que vem para cá, que te adora, e eles sendo rebeldes, foram levados a cativo por outras nações, e lá na nação onde eles estiver, eles caírem em si, eles se arrependerem, e eles te clamarem em direção, eles reconhecerem a sua maldade, reconhecerem a sua rebeldia, e em direção à terra que tu deste aos antepassados, né? Israel, e a cidade que construía esse templo, Jerusalém, eles se voltaram direcionados para cá, eles oraram. Tu ouvirás do céu, Senhor, perdoa o pecado deles, né? Então essa oração já tinha sido feita por Salomão. Então era esse ato que Daniel estava repetindo, as portas voltadas para Jerusalém, certo? Parece assim algo profético, né? Parece assim um cumprimento, né? Um pedido, né? Deus, Salomão tinha pedido isso ao Senhor, que Deus ouvisse. E lá você vê na oração também de Daniel, no capítulo 10, Daniel está lá intercedendo pelo povo, da mesma forma que ele faz aqui, com esse mesmo posicionamento de orar em direção a Jerusalém. Então era isso que Salomão tinha pedido a Deus, resposta de oração.
A oração sempre fez parte da vida do cristão e não pode se apartar de forma nenhuma. Além de ser uma curiosidade bíblica, né, isso bastante interessante que eu aprendi, é algo que nos motiva a ter uma vida de oração. É algo que nos motiva a sempre falar com o nosso Deus, certo? E não esperar só uns momentos bons para falar com Ele, quando tudo estiver perfeito, quando tudo estiver encaixadinho, o preto no preto, o branco no branco, os pingos nos is, como a gente diz, né? Tudo bonitinho para a gente estar conversando com Ele. Não, mas em todos os momentos devemos manter esse contato com Ele e termos um coração grato. Você vê que como era que no capítulo 10 de Daniel, Daniel ora intercedendo pelo povo, fazendo essa oração que Salomão pediu a Deus, como ele orou aqui no templo, dizendo: Senhor, se o teu povo se arrepender lá e reconhecer o seu pecado, então Daniel faz a mesma oração. Daniel faz essa oração no capítulo 10 dizendo: Senhor, nós pecamos contra ti. Ele se inclui também: nós te rejeitamos, nós fomos rebeldes, nós estamos em pecado, nós merecemos isso aqui. Reconhecendo todo o seu erro, direcionado para Jerusalém, direcionado para Deus, direcionado para os céus. Então, Salomão disse: Senhor, então ouve a oração, perdoa-os. E era assim que Deus fez, ouviu, perdoou, abençoou, fez até Daniel prosperar no cativeiro. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente e você venha ter uma vida de oração, venha ter uma vida de contato, de comunhão com Deus, de cada vez mais profundidade, que nós venhamos ter essa vida assim. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ilumine, nos dê força com o seu Espírito Santo, para que nós, mesmo no momento, qualquer momento de nossas vidas, venhamos ter, ou difícil, ou fácil, ou favorável, ou não, venhamos ter essa visão e esse posicionamento, né? Fica um grande exemplo para nossas vidas.